para quem tem sinceridade no seu coração. Deus vai se revelar para quem tem um coração quebrantado, para quem tem um coração, para quem tem um propósito diante do Senhor. E eu quero aqui pensar com os irmãos aqui alguns princípios que Deus estabeleceu para ele ser encontrado por nós. Para que Deus quer ser encontrado por nós? Deus quer ser encontrado por nós, amados, para quê? Ele quer ser encontrado para ele estabelecer uma comunhão com a gente, para ele estabelecer um relacionamento conosco, para ele estabelecer uma intimidade com seus filhos. Tudo que nós queremos na nossa vida, com a nossa família, é ter um bom relacionamento. A coisa que eu mais quero é ter um bom relacionamento com meus filhos, com a Giovana, com o Mário e com o restante da minha família, meus irmãos, meus familiares. Tudo que a gente quer é ter um bom relacionamento. Tudo que você quer com suas filhas, com seus filhos, é bom relacionamento. É estabelecer uma comunhão, é estabelecer um princípio de respeito, um princípio de diálogo, de comunhão. É a mesma coisa que Deus quer com a gente. É a mesma coisa que Deus quer de nós. Estabelecer princípios de comunhão, estabelecer princípios de relacionamento, e estabelecer princípios de intimidade, que é nosso com Ele, e que é dele com a gente. Deus, Ele não quer um relacionamento conturbado, um relacionamento com seus filhos, que é a base de troca. Faz isso por mim que eu faço isso por você. Me dá isso que eu te dou aquilo. Deus não quer estabelecer, irmã, nenhum relacionamento com seus filhos que seja a base de troca. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento baseado na comunhão, na intimidade. É um relacionamento baseado no amor. Baseado no amor, no relacionamento que Ele nos criou para ter com Ele. Porque Deus, quando criou a gente, Ele nos criou para a gente ter relacionamento com Ele. Esse relacionamento a gente perdeu lá em Adão, mas em Cristo nós resgatamos de novo esse relacionamento com o Senhor. Então, o primeiro princípio aqui que Deus estabelece para a gente ter comunhão com Ele, amados, a primeira coisa que Deus estabelece para a gente ter comunhão com Ele, é que para a gente ter comunhão com Ele, Ele precisa ser prioridade na nossa vida, e não uma possibilidade. Diga comigo, prioridade. Prioridade. E não possibilidade. Não possibilidade. Amados, Deus, Ele quer ter com a gente uma comunhão baseada, principalmente, na prioridade. Existem pessoas que querem se relacionar com Deus, mas Deus não é prioridade na vida delas. Qualquer coisa pode ser prioridade na vida delas. Qualquer coisa, desde coisas banais até coisas importantes, coisas sérias. Irmãos, tudo é importante na nossa vida, A nossa família é importante, sim. Nossa família é bênção de Deus. O nosso trabalho, a nossa faculdade, o nosso estudo, tudo é bênção de Deus, mas nós não podemos deixar que essas situações, que esses envolvimentos se tornem prioridade para nós. Prioridade para nós deve ser o Senhor. O Senhor. Deus em primeiro lugar, porque é Deus que abençoa a nossa família, é Deus que abençoa o nosso trabalho, é Deus que abençoa os nossos estudos, é Deus que abençoa tudo que envolve a nossa vida. Então, primeiro, Deus deve ser prioridade. Quando Deus não é prioridade, Ele não deixa de ser encontrado. Deus não se deixa ser encontrado por quem não tem Ele como prioridade.
você não tiver Deus como prioridade na sua vida, você não vai encontrá-lo, porque Ele não quer um relacionamento onde Ele não seja prioridade. Então a gente não encontra Deus se Deus não for prioridade para nós. Se você quiser buscar a Deus, mas não quiser estabelecer um princípio com Ele de prioridade, Ele pode até te abençoar. De alguma maneira Ele vai te abençoar, porque Ele abençoa todo mundo mesmo. Mas estabelecer, encontrar com Ele, é só para quem tem Ele como prioridade. E aqui eu fico pensando, irmãos, que geralmente na nossa lista a gente coloca como prioridade, em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu de novo. Em terceiro lugar, eu novamente. E Deus fica assim, se der. O lugar de Deus na vida de muita gente é se der. Se der, eu vou no culto. Se der, eu vou ler a Bíblia essa semana. Se der, eu vou tirar um tempinho para orar. Se der, eu vou participar das programações da igreja. Se der, eu vou orar de manhã ou eu vou orar à noite. Deus acaba ficando no campo do se der. E agora imagina se Deus também fizesse assim com a gente. Imagina que se Deus fizesse assim: olha, se der, eu vou te abençoar. Se der, eu vou salvar você e trazer você para o céu. Mas é se der. Primeiro eu vou ver, vou salvar uns outros aí que está na frente. Aí se der, eu te salvo. Se der, Deus não nos trata dessa maneira. Se der, Deus nos trata como prioridade. Queridos, por que Deus quer que a gente seja prioridade para Ele? Por que Ele quer ser prioridade para nós? Porque nós somos prioridades para Ele. A prova disso é Jesus na cruz. Foi muito claro, Deus deixou muito claro que nós somos prioridades para o Senhor. Por isso que o Senhor quer que a gente tenha Ele como prioridade. O segundo princípio aqui que Deus estabeleceu é um princípio que está lá no Salmo 51, no versículo 16 e versículo 7, que vai dizer o seguinte: Deus, Ele não estava interessado em holocaustos, em sacrifícios, mas o que Ele queria era um espírito quebrantado, era um coração quebrantado, era um coração contrito. É isso que Deus, é o sacrifício que Deus quer. O sacrifício que Deus quer de nós é um coração quebrantado diante do Senhor, um coração que ama o Senhor, um coração que tem sede pelo Senhor, um coração que se interessa pelas coisas de Deus, um coração que se interessa pelas coisas do Senhor. E por fim, o terceiro princípio que Deus estabelece, queridos, para ser encontrado por nós, é que Ele quer que o nosso corpo esteja na terra, mas que o nosso coração esteja no céu. Que o nosso coração esteja no céu. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso coração está na terra. O nosso coração está nas coisas aqui da terra. Eu quero citar para vocês 3 exemplos de pessoas que tinham o corpo aqui na terra, mas que o coração estava no céu. Eu me lembro de Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus com um unguento de nardo puro. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 13. Quando ela se prostra diante de Jesus, quando ela unge os pés de Jesus com aquele nardo puro, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ali ela mostra claramente que o corpo dela estava aqui na terra, mas o coração dela estava no céu. O coração dela estava no Senhor. O coração dela estava no Senhor. Uma outra pessoa
que mostra também bem claro para a gente é Pedro, o apóstolo Pedro, quando Jesus disse se eles também não queriam ir embora, porque o povo tinha ido embora, ficou só os apóstolos, e Jesus pergunta se eles também não queriam ir embora, e Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 68. Pedro responde para o Senhor: Senhor, para onde nós vamos? Jesus fala assim: vocês também não querem ir embora? Não quer parar? Não quer esquecer isso tudo, deixar isso tudo, voltar para a casa de vocês, voltar para a pesca, esquecer isso tudo e ir embora? Porque os outros tinham ido embora. Uma multidão de, parece que mais de 6.000 pessoas tinha ido embora. Acho que 11.000 pessoas tinham ido embora. Ficou só os apóstolos. E aí ele fala: vocês também não querem ir embora? E aí o Pedro, ele fala: Senhor, para onde? Embora para onde? Porque o Pedro tinha o coração no céu. O corpo estava aqui na terra, mas o coração estava no céu. Então o Pedro não tinha outro lugar para ir. E para onde? Irmãos, se a gente abandonar Jesus, nós vamos para onde? Se a gente deixar Jesus, para onde que a gente vai? Onde a gente vai encontrar a vida eterna? Onde a gente vai encontrar a alegria do Espírito Santo? Onde a gente vai encontrar o Senhor? Se a gente abandonar a fé, para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Aqui um outro exemplo é o exemplo de Estevão. Estevão, antes de ser apedrejado, ele olhou firmemente para o céu. Na hora de ser apedrejado, irmãos, ele não olhou para as pedras. O Estevão, na hora de ser apedrejado, ele não olhou para as pessoas que estavam com as pedras na mão para atirar nele, para matá-lo, como realmente mataram. A Bíblia diz que ele fixou o seu olhar no céu. E lá no céu, o céu foi aberto para ele. Deus abriu o céu para ele antes dele morrer. Porque ele faz essa narração enquanto ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo, ele faz essa narração. E ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava, irmãos, de pé para recebê-lo. Olha que glória! Porque a gente vê na maioria dos textos Jesus assentado à direita do Pai, só que aqui Jesus está em pé. Provavelmente Jesus se levanta para receber o Estevão, que estava sendo um mártir, que estava com o corpo ali na terra, mas o coração já estava vendo o céu. Finalizando aqui, queridos, essa palavra nessa noite, eu quero perguntar para você: como é que você tem buscado o Senhor? Como Deus está na sua vida? Como prioridade? Ou você tem buscado o Senhor no campo do se der? Se der eu vou, se der eu oro, se der eu falo, se der eu busco, se der eu oro. Como é que Deus tem sido encontrado por você? Como é que você tem buscado o Senhor? Sabe que nós temos buscado o Senhor de todo o coração? Eu acho muito bacana Deus não se deixar ser encontrado de qualquer maneira. Eu acho isso tremendo, eu acho isso maravilhoso. Deus só se deixa ser achado por gente que realmente estabelece Ele como prioridade na vida. Quem não tem Deus como prioridade não encontra Deus. Não encontra. Não encontra. Só encontra o Senhor quem tem o Senhor como prioridade na sua vida. Quem tem o Senhor como aquele que é tudo para Ele. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu queria
que a gente nessa noite colocasse diante do Senhor o nosso coração e a nossa vida. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra: buscar-me eles e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, o Senhor só se revela, só se deixa ser conhecido por aqueles que realmente te amam, por aqueles que realmente amam o Senhor, por aqueles que realmente amam a tua palavra. Deus, que nessa noite, Pai, cada um de nós nessa igreja possamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida e não como uma possibilidade, Senhor, mas prioridade, Pai, todo dia prioridade, todos os momentos prioridade, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus.